أكبر يا رحمن نجينا من النيران لا إله إلا الله ربي نجينا بخير. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, o Misericordiosíssimo. Obrigado a você, querido amigo telespectador, querida amiga telespectadora, por estarem conosco em mais uma edição do programa As Chaves do Paraíso. Estamos nós muçulmanos atravessando um período muito especial, muito importante dentro do nosso calendário anual de eventos, de festividades. Nós já começamos há uma semana o mês do Ramadã, Ramadã Karim, o Ramadã generoso, o 9º mês do calendário lunar islâmico, o mês durante o qual, por 30 dias, nós muçulmanos fazemos jejum entre o alvorecer e o pôr do sol. Então é um período muito especial de orações, de súplicas, de leitura do Alcorão, em que nós nos voltamos mais a Allah e nos voltamos mais também às questões da comunidade, porque afinal de contas, quando chega o momento de quebrar o jejum, com o pôr do sol, as famílias se reúnem, os vizinhos se reúnem, os irmãos, os amigos se reúnem para fazer uma refeição conjunta e, enfim, reviver, vivificar e consolidar os laços de amizade e de parentesco. Para falar sobre esse mês tão importante, nós trouxemos mais uma vez ao nosso programa o nosso líder, nosso guia, nosso orientador, uma das mais importantes referências do Islã, não só na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, mas também em todo o país. Nós trouxemos ao programa hoje, novamente, Sayyid Amir Hashim. Assalamu alaikum, ya Sayyidina. Ahlan wa sahlan. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Deus te abençoe. A todos nós, inshallah. Todos vocês. Sayyid Amir, nós já conversamos, não é, sobre o mês do Ramadã, mas são tão profundas e tão importantes as bênçãos e tão importante o conhecimento sobre esse mês, que nós nesse programa voltaremos a falar sobre essas bênçãos, essas ações meritórias e preferíveis que os muçulmanos devem adotar nesse mês. A gente pode dizer que o mês do Ramadã, Maulana, é um mês importante não só por ser um mês que nos aproxima de Deus, mas também dos nossos parentes, dos nossos amigos, do nosso próximo. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Louvado seja Deus. Como o irmão disse que no mês do Ramadã todo mundo fica junto, o quebra-jejum junto, essa família convida outra família. Esse, como nós sabemos, jejum é vida. Porque não existe isso outro mês, no outro mês. No mês de Ramadã, porque todo mundo frequenta a mesquita, vem, todo mundo visita outros assim, e quebrar jejum junto, família, criança, filhos, tudo assim, vizinhos, e é vida mesmo. Também o jejum é alegria mesmo, alegria, porque essa alegria que existe no mês de Ramadã não existe porque como nós estamos obedecendo Deus, e foi escrito assim sobre esse mês que você precisa tratar bem com todo mundo, com sua família, com teus irmãos, com assim, essa é uma passagem para você para paraíso quando você trata bem, uma alegria. E esse mês também o jejum, como nós sabemos, é sabedoria, uma escola, porque vem para a mesquita, tem aulas, tem palestras, tem cerimônia da sexta, e todo mundo gosta de aprender, conhecer mais, aumentar
a sabedoria é muito importante. E também o jejum é saúde, porque saúde para a alma e para o corpo. Por quê? Porque nós sabemos que se alguém tem problema por exemplo, inveja, mentira, qualquer doença assim Da alma, né? da alma mesmo, esse mês melhor mês para ele melhorar ou mudar ou alguma coisa e porque esse mês tem que qualquer pessoa tem que lutar contra esses maus dentro De si mesmo. de si mesmo. Ou seja, fazer uma jihad, não é, Maulena? Jihad Sim, al-nafs, né? sim, ahsantu. Então, também para corpo físico, assim, é saúde. O profeta disse, o sumo tasahhu, e o sumo tasahhu Jejuai e tereis saúde. isso. Obrigado. Eu preciso sua ajuda mesmo. Você está falando muito bem o português, parabéns. Obrigado. Estou tentando, assim, devagar. Então, o jejum, o hospital, como falamos antes, assim, o teu amigo também uma vez falou isso. O hospital para doença da alma, doença físico, do corpo, assim, esse estômago que trabalha um ano e precisa descansar um pouco, um mês, assim, parar, esse muito bom. E o jejum é fé, aumenta a fé, tem que aumentar, porque quando você faz jejum, você tem dinheiro, você é rico, teu coração vai ficar sensível, vai olhar para pobres, vai sentir fome dos pobres assim, para ajudar. Esse mês muito sagrado assim, ajudar pobres, ajudar órfãos, ajudar assim quem precisa ou necessita alguma coisa assim. E como você disse, mês Jihad al-Akbar, que é o... A jihad maior, não é? mas em português como fica... Em português a gente traduz assim, porque jihad a gente pode traduzir como, talvez não traduzir, mas explicar. É um termo que significa esforço no caminho de Deus, não é? Um empenho pessoal no caminho de Deus. E a Jihad al-Akbar quer dizer, seria um empenho maior, né? Um esforço maior. Certo, porque quem faz jejum tem que lutar contra os desejos dele. Ele passa fome, mas não come. Passa sede, não beba até água durante o dia. Não pode olhar para mulheres ou fazer coisa errada. Tem que segurar a língua dele para não falar coisa feia ou pecado, ou fofoqueira, por exemplo, mentira. Também tem que não ouvir coisa também igual disso. Tem que assim ficar como um anjo. Não pode o jejum não é só não pode comer, não pode beber, não pode fazer relação sexual, não pode fazer mal, pecado, machucar alguém na língua, mal, qualquer coisa assim, olhar para coisa assim ilícita, proibida. Isso, proibido. E esse é o jejum de verdade. Ou seja, jejum, existe uma diferença, não é, Seidamir, entre fazer um jejum e passar fome. Não é a mesma coisa. Tem gente que faz jejum e passa fome e sede, mas... Como o nosso grande líder Imam Ali ele falou que
الجوع وأقل الصوم يعني bastante fome, mas pouco que Pouco Deus jejum. aceita ou faz jejum de verdade. Jejum de verdade é isso. Mas esse que faz jejum fica bravo, fala assim, machuca o próximo ou grita assim e esse não é jejum. Jejum para purificar a alma. E aí o senhor me recorda de um texto muito bonito que eu recebi pelo WhatsApp de um irmão nosso de São Paulo. Ele escreve assim que quando nós nos preparamos para uma viagem, nós, enfim, preparamos as nossas malas, a nossa bagagem, colocamos várias coisas importantes naquela mala, porque são coisas que nós vamos usar na viagem quando chegarmos em nosso destino. E aí ele diz o seguinte, que o Ramadã seria o momento de nós enchermos a nossa bagagem espiritual de coisas que serão importantes para nós na vida do além, al-akhira. Então é como se nós preparássemos a nós mesmos para essa viagem, que é a nossa viagem definitiva. O senhor concorda com essa posição? É claro, também outra coisa eu gosto de dizer, esse mês, como se alguém quer entrar, por exemplo, faculdade e estudar e fazer prova para passar, por exemplo. Esse mês, mesma coisa assim, para ganhar outra vida, esse mês, melhor mês para praticar, para fazer o bem, para passar. Mas eu quero dizer uma coisa. Por exemplo, se o professor, você quer fazer prova na faculdade para passar, por exemplo, se o professor dá para você um mês antes todas as perguntas que vai perguntar na prova. E se você não passa, o que significa isso? Preguiça, né? Falta de vontade. E nós, assim, não tem motivo para isso. E Deus também mostrou caminho de felicidade, do paraíso. Falou tudo claro, tem que fazer isso, tem que... assim, ele deu todas as perguntas, respostas, antes da prova. Então, quem cai significa... falta de força de vontade, falta de interesse, não tem motivo relaxo, preguiça. Deus mostrou o caminho, está tudo claro, o paraíso está claro. Como esses, quando você dirige o carro, sinaleiro, por exemplo, placas de trânsito, esse mapa, assim. Então não tem, porque existe multa, existe essas coisas. Exatamente. Isso. Então o jejum, tudo isso. Jejum também força espiritual, assim, muito importante isso. Quando lemos o Corão Sagrado, كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Então, por que Deus chamou todos nós para fazer jejum? Esse motivo, لعلكم تتقون. Agora você vai ajudar um pouco para explicar esse versículo. Esse versículo diz assim, nós prescrevemos a vocês, a vós, né? Prescrevemos-vos o jejum, assim como prescrevemos para aqueles que os antecederam. Isso. Talvez assim sejais tementes a Deus. Isso, para isso, temor de Deus. Esse muito porque significa isso, você que está como esse soldado que coloca roupa especial, protege esse roupa. Um colete à prova de bala, então, uma armadura. Esse temor de Deus como proteção para você, para não ouvir a voz do
Shaitan. Shaitan, diabo, para não fazer pecado, para seguir o caminho dos mensageiros de Deus. Esse لعلكم تتقون. Chega para esse ponto que você fica protegido assim. Esse uma força espiritual mesmo, que você não faz esse pecado, não faz aquele pecado assim. A vida passa rápido, como você uma viagem. Então nós precisamos esse bênção para essa viagem. Como você quando viaja precisa comida, precisa água, Opa. assim. Se você viaja sem arrumar esse assim, vai passar fome ou vai talvez não pode sobreviver. Também a mesma coisa, se para outra vida, uma viagem, esse vida viagem, nós somos passageiros e estamos viajando para outra vida. Cada dia que passa significa que nós estamos mais um dia mais próximos da morte material aqui neste mundo. Então tem que ganhar esse mês melhor, como nosso profeta disse, أقبل إليكم شهر الله, esse mês de Allah, do Allah. O Deus chamou esse mês dele. Esse mostra que bênção, que valor para esse mês. شهر الله. O profeta falou que melhor mês, melhores dias, noites, horas assim. Então, não perde tempo esse mês. Faz o que precisa fazer. Essa oração que purifica a alma, o súplica, ler o Corão. Se você lê um versículo do Alcorão Sagrado, como se fosse ler tudo o Alcorão Sagrado. Se você faz bem, ajuda alguém que precisa da sua ajuda, ou assim resolver problema de alguém, ou ajudar se precisa de dinheiro, essas coisas muito. Já o profeta Muhammad disse sobre tudo isso, sobre pobres, sobre vizinhos, sobre tratar bem com família, com irmãos, segura a língua e também não olha para pecado, para não ouvir também coisa ruim. Falou sobre tudo isso. E falou até que quem faz jejum até anfasu confia tasbih. Respiração vira uma bênção. Como oração. Uma assim, oração. Louvado seja Deus, alguma coisa assim. Não confia em ibada. Que significa que quando você dorme para descansar, significa que como se você está rezando, adorando a Deus. Tudo esse bênção de Deus, porque Deus convidou nós para aproveitar certo. o jejum, para fazer jejum. Seidamir, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Até esses dias eu dava uma entrevista para uma rádio e a repórter perguntou, exatamente entrevista sobre o Ramadã. E a repórter perguntou se para nós aqui seria mais difícil fazer o jejum. Eu falei para ela que sim, porque nós vivemos num país que não é islâmico, né? uma sociedade que não professa o islamismo de uma forma geral, e que num país islâmico existe um ambiente geral que facilita, enfim, o jejum, porque no momento da refeição não há aquele cheiro do alimento, dos restaurantes, enfim, né? E aqui a gente tem que fazer uma jihad mais intensa para resistir a essas tentações. O senhor concorda com essa opinião de que é realmente um pouco mais difícil
aqui a gente fazer e se manter no caminho certo no momento do jejum? Aqui, como temos aqui esse país, os muçulmanos são poucos, não são muitos assim, bastante muçulmanos, mas aqui na maioria não são muçulmanos. E quem vive assim, por exemplo, um cristão, ou ele quer fazer jejum, ou ele, por exemplo, convertou, ou ele quer seguir esse caminho, ele vai achar um pouco difícil, porque se você mora num país muçulmano, ou, por exemplo, todo mundo faz jejum, todo mundo assim participa com isso, você se facilita. Por isso aqui o Jihad al-Akbar. Mas uma coisa boa aqui que o jejum fácil no Brasil, porque eu curto tempo, não é como a Europa. Na Europa faz jejum 19 horas, até 20 horas, mas aqui no máximo 13 horas. É fácil fazer jejum. E eu conheço alguns irmãos, são cristãos assim, fazem jejum também. Eles falam que, nossa, estamos gostando, assim, estamos protegendo nossa saúde, e isso é muito importante. Damir, agradecemos imensamente a sua participação neste programa, não é? Infelizmente o nosso tempo está já chegando ao fim, mas nós vamos continuar falando sobre o mês do Ramadã, as bênçãos do mês do Ramadã, ao longo dos nossos programas durante esses próximos 30 dias. Muito obrigado. Uma mensagem sua para fechar o programa? Eu convido quem nunca experimentou ou nunca aproveitou assim fazer jejum, tenta fazer e vem para conhecer. Essa é coisa boa, que traz alegria, assim, descobrir uma coisa nova, uma coisa diferente, assim. Esse é muito importante. Isso. E jejum muito legal para a vida, para o coração, para a saúde, para o espírito. E Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, Damir. Eu também gostaria de fazer um convite a você, telespectador, telespectadora. Não deixe de nos assistir, de nos acompanhar também nas redes sociais. Nós temos o nosso site na internet, www.ibpr, Instituto Brasileiro de Estudos Islâmicos, ibpr.com.br. Estamos também no Facebook, na página da Mesquita Imam Ali, a Mesquita de Curitiba. Nós temos também os nossos programas, este e outros, no YouTube. Basta você procurar o canal da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná. Lá você vai encontrar os nossos vídeos. E não deixe de enviar o seu comentário, sua crítica, sua sugestão para o nosso e-mail ibpr@ibpr.com.br. Temos também a página do Grupo Escoteiro Brasileiro Árabe de Curitiba, o GEBAC, no Facebook. Wassalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Salawatun, 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 salawat, salawat ala Muhammad, salawat, salawat ala Muhammad. Ya ilahi